E estou entrevistando agora uma pessoa que é uma grande honra para mim, porque é a primeira vez na minha vida que eu converso com uma pessoa nestas condições, porque é uma pessoa que está fazendo 100 anos, que está cumprindo 100 anos nestes dias, e é a primeira vez que eu conheço alguém de 100 anos, que eu converso com alguém de 100 anos. Então, muito obrigado, Dona Conceição, por essa entrevista e meus parabéns, em primeiro lugar. Obrigado. Que felicidade, não? 100 anos. A senhora algum dia imaginou que ia chegar aos 100 anos? Nunca pensei. E como é? Como se sente? A gente se sente diferente? Como é? Não, eu estou sentindo muito bem. É? Só o que me atrapalha é minhas pernas, tem um problema nas pernas que eu custo andar. Só isso, mais nada. As pernas estão começando a doer um pouquinho? Não, é porque já tem muitos anos que eu tenho um problema nas pernas. Entendi. Então agora eu posso andar lá. Pela idade a gente vai ficando pior, né? É verdade. Mas estou andando. Andando de casa, andando no terreiro. Olha só. Dona Conceição, vamos conhecer um pouco então da sua história de vida, tá bom? Onde a senhora nasceu primeiramente? Onde eu nasci? Em Cláudio. Uhum. Cidade de Cláudio. É uma cidade pequena, uma cidade grande? Como é, Cláudio? Quando eu nasci, ela era muito pequena. Agora cresceu. Entendi. A senhora nasceu no campo ou na cidade mesmo? Na roça. Na roça. Olha, que legal. E como era? Conta pra gente um pouquinho. Bom, estamos falando com Conceição Maria Teixeira. É o nome completo da Dona Conceição. Como era a vida na roça? A vida na roça era uma vida de muito trabalho. Nós ajudávamos muito o meu pai a trabalhar assim em casa, né? Porque meu pai nunca deixou nós trabalhar fora. Só trabalhava em casa. Mas trabalhava. Desde 8 anos que a gente trabalhava. Quantos andava fazer aquele serviço que criança dava conta e trabalhava. E foi muito bem. Foi uma vida muito boa. Eram muito felizes, imagino, né? Era muito, muito feliz. Conte-me um pouquinho sobre os pais da senhora, sobre os seus pais. Meus pais eram pais muito bons. Só o que eu posso queixar deles, não posso queixar deles, queixar de mim mesmo. Porque eles não precisaram da escola de criança. Por causa de morar na roça, aí a gente não foi para a escola. Então não aprendi a ler nem escrever. Pois é, mas eu fiquei sabendo que a senhora aprendeu a ler e a escrever aos 90 anos de idade depois, não é verdade? Não. O Renê me ensinou. Você conhece o Renê, né? O seu... Pessoalmente não. Pessoalmente não. Não. É o irmão da Anja. Ah, sim. Ele me ensinou. É o meu neto. Quero contar que conheço algumas pessoas da família da Dona Conceição. Conheço a Dona Conceição e há muitos anos não a vejo, porque havia muito quando era menino, porque, bom, é uma família amiga da minha família, não amiga da minha mãe, mas enfim. Então o Renê, o seu neto, lhe ensinou a ler e a escrever. Me ensinou. Mas como eu comecei a trabalhar assim, bordado, essas coisas, eu não sei, eu posso falar com você que não sei, porque a pessoa que sabe ler, qual que é o nome que lê, e eu não sou assim. Eu não sou. Não aprendi. Muito bem. Vamos voltar então lá na infância, antes de chegar aos 90 anos, porque 90 anos foi outro dia, né? A senhora tem 100, que foi ontem, mas enfim. Então, a senhora falava que tem lindas recordações dos seus pais e que infelizmente não puderam proporcionar-lhe estudos, porque, bom, claro, lógico, viviam na roça, outras épocas, né? Estamos falando de muitos anos atrás e tudo. E como era a vida na roça? O que se plantava? Que animais tinha? Me descreva um pouco a geografia do lugar. O que você lembra? O que a senhora lembra do lugar, da roça? Nós morávamos em Sobrado, chamava Sobrado lá o lugar. Nós plantávamos de tudo que a terra dava, nós plantávamos. De tudo. Minduim, feijão, arroz, tudo nós plantávamos. E a gente ajudava a cuidar no que podia, né?
mandioca, tudo fazia farinha de mandioca, essas coisas assim. Que nós fazíamos. E quantos irmãos a senhora teve? 12. 12 irmãos, ou seja, que trabalhador não faltava lá na roça, né? Braço não faltava, né? Não passava, não. E a senhora é a mais velha, é a mais nova, é a do meio? Qual é o lugar que a senhora ocupa na hierarquia? Eu sou mais ou menos do meio, porque a mais velha era o irmão. Os homens foram os mais velhos. As mulheres foram os mais novas. E dos seus irmãos hoje, quantos estão vivos? Dos 12? Dos meus irmãos tem só um vivo. Mas tudo já morreu. Uhum. Impressionante. Como a senhora encontra uma explicação para tanta longevidade, para uma vida tão longa? Como é que é? A senhora encontra a explicação por ter tanta saúde, por ter uma vida tão longa? A senhora já pensou? Porque é uma raridade realmente chegar a essa idade, né? É uma coisa que não existe muito, assim, não se encontra em qualquer lugar. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado saúde, que eu tenho saúde, graças a Deus. Claro. Quando a senhora era pequenininha lá na roça, como eram as brincadeiras? De que vocês brincavam? Brincavam com a natureza? Brincavam de esconde-esconde? Como eram as brincadeiras da roça? Faziam festa junina? Como se divertiam? Brincava de esconde-esconde com as colegas. Ui, que esconde-esconde na roça tem muito lugar para esconder, deve ser difícil encontrar, né? Tinha muito lugar para esconder. A gente brincava assim. Eu nunca tive uma boneca, não tive nada. Brincava com os tocos de pau, as coisas assim que a gente brincava. Ah, claro, boneca na roça era difícil, eu imagino, com certeza. Era muito difícil, naquele tempo era. Hoje em dia é tudo fácil. Né? Hoje é muito fácil, lógico. E também devo imaginar que não havia telefone, que não havia carro, que não havia eletricidade, né? Que não havia água encanada. Não havia televisão nem nada. Não, televisão eu sei, mas é porque televisão tem muito menos de 100 anos. Mas, por exemplo, água encanada não havia, era água de poço, né? Não, lá era um copo de todo tamanho que tocava muito monjolo. Eletricidade não havia também? Não. E por exemplo, rádio talvez, né? Rádio talvez existisse já, ou não? Não tinha rádio, não. Não tinha rádio também. E como era, então, por exemplo, o que vocês faziam? A vida era completamente em família, então, né? Vocês conviviam entre vocês ali a vida inteira, amanheciam, iam para a roça, trabalhar na roça, depois voltavam para casa, jantavam juntos. Era uma vida muito, muito em família, não? Era uma vida entre família e os bons vizinhos. Entendo. Só. Conte-me um pouco do seu pai. Meu pai também só trabalhava na roça. Muito bom. O pai foi um pai muito bom. Mas só trabalhava na roça, porque ele também não sabia nem escrever. Mas era uma pessoa muito boa, muito estimada por todos lá. Foi um bom pai, então, né? Foi um bom pai. E a sua mãe? Conte-me da sua mãe. A mãe também foi uma mãe boa. Ela era muito nervosa. E tinha que ser, com 12 filhos, ela tinha que ter caráter, né? Porque senão não conseguiria manter, né, a ordem. Ela dava a ordem e a gente obedecia muito. E vocês faziam muita bagunça? Não, até que não fazia, não, porque se fizesse, entrava no couro. Entendi. O cinto comia solto, né? Se fizesse bagunça. A gente não fazia bagunça, não, obedecia ela muito. Entendi. E bom, e naquela época, como, por exemplo, como era a vida social? Por exemplo, às vezes vocês iam à cidade, por exemplo, nas festas juninas, aos bailes, tinha a hora dançante, tinha esse tipo de coisas que mais tarde começou a existir? Mas baile nós não ia, não. Meu pai não deixava. Mas festa na cidade, a gente ia. Porque nós morávamos na roça, mas não era muito longe do comércio, não. Dava para caminhar? Dava, ia a pé e voltava a pé. Se chamava arraial ou como se chamava? Chamava arraial. Eu imaginava. E dava para ir a pé e voltar a pé, então, né? Mas vocês tinham um cavalo também? Na casa de vocês? Tinha um cavalo, mas eu nunca montei a cavalo. Você não gostava? Não gostava não. Uhum.
Bom, e essas festas da cidade, do Arraial, como eram? Que tipo de festas? Eram festas religiosas que organizava a igreja? Eram festas privadas? Que tipo de festas eram essas? Só festa religiosa. Aham. Só. Ah, entendi. Quermesse, procissão, A esse gente, tipo de coisas. a gente ia e voltava. Na ocasião de Semana Santa, a gente ia de manhã e ia de tarde através da procissão. Era assim. Uhum. A família de vocês era católica? Era católica. Era Todos católica? eram católicos. Praticante todos, né? Todos eram católicos praticantes. Então essas festas eram praticamente um acontecimento importante e necessário também. Tinha que ir-se, Muito, né? muito importante. Muito bem. Bom, e dos seus 12 irmãos, qual foi o irmão ou a irmã com quem você mais se entendia na infância, que deixou mais momentos bonitos nas suas lembranças? Meu filho, eu vou te falar todos, porque meus irmãos, nós fomos uma família muito unida. Não tinha separação de ninguém. Vivia muito bem, tanto com os homens como com as mulheres. E igual meus filhos também é assim. Ah, não, com certeza. Entre filhos não existe preferências geralmente, e não deveria haver preferência geralmente. Mas entre irmãos, ao contrário, geralmente existe, por exemplo, quando são muitos irmãos, existe um ou dois que se dão melhor que com outro, né? Isso acontece. Mas pelo que eu estou entendendo, então não havia preferências, vocês eram um clã, uma família unida, né? Muito unida. Uhum. Muito unida mesmo. Uhum. E o seu pai era muito ciumento das meninas, então? Não podia sair sozinha, não podia... tinha que sempre estar acompanhado dos irmãos, né? Não deixava sair sozinha, não. Não deixava andar com o namorado, nem de jeito Pois é, nenhum. vou fazer uma pergunta muito indiscreta para uma pessoa de 100 anos. E naquela época não se podia nem namorar, então, né? Não podia nem pegar na mão. Mas era bem escondido dele. Ah, entendi. Agora tô entendendo. Não se podia, mas se fazia. Dava um jeitinho, né? Mas só andar com o namorado e um acompanhante. Entendi. Tinha que um irmão mais velho? Não, sempre era uma amiga que a gente tinha lá. Uhum. Você quase não ia com a gente, não. E era uma amiga muito boa que nós tínhamos. Ela era muito amiga da gente. Dona Conceição, estamos todos curiosos. Quando foi o seu primeiro namorado? Conte pra gente. Quem foi o seu primeiro namorado? Meu filho, meu primeiro namorado foi um vizinho meu. Aham. 2 vizinhos. 2? Como 2? O primeiro foram 2? Não tô entendendo. Era 2. Mas depois que eu terminei com um, eu namorava outro. Ah, entendi. Não foi ao mesmo tempo. Namorava 2 não. Que alívio. Então, como foi esse primeiro? O primeiro deles, vamos conhecer então a história. Como que foi? O primeiro era um vizinho também, né? Eu era muito nova e tudo, mas namorava, mas igual eu tô te falando. Com muito... Aí acompanhado dessa minha vizinha. Com muito acompanhamento, com muito respeito, né? Com muita... Bem contido tudo, né? Eu imagino. Uhum. E, por exemplo, e como se namorava naquela época? Se... Por exemplo, porque hoje é tudo muito fácil, muito rápido, muito óbvio, né? Mas eu acho que naqueles tempos o namoro devia ser uma conquista mais duradeira, devia, por exemplo, aquela trocar olhares, né? Era só isso. Pois é, entendi. E você, o primeiro namorado que foi um dos vizinhos, então você gostava dele, ele gostava de você, vocês ficavam um pouco tímidos quando estavam na frente do outro, como é que era? Só conversava muito pouco, não era igual hoje, de jeito nenhum. Claro, imagino. Bem diferente. Claro. E você lembra quantos anos a senhora tinha nessa época, quando foi o primeiro amor? Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, é que eu comecei a namorar, né? Perfeito. Mas sempre assim, escondido do meu pai. Com certeza. E tudo muito discreto também, né? Muito bem. E bom, aí mais pra frente... A senhora foi crescendo, aquela menina de 12 anos foi crescendo, virou adolescente. E em que idade a senhora conheceu aquele homem que se converteu no seu marido depois? Em que idade você o conheceu? Eu casei com 19 anos.
Então eu conheci ele pouco tempo também, era vizinho nosso lá. E com esse eu casei. Entendi. E a senhora o conheceu pouco antes do casamento ou muitos anos antes do casamento? Não. Não foi muitos anos, não. Nós já era conhecido, era vizinho, já era conhecido, né? Entendi. Não ficou muitos anos namorando, não. Ah, foi rápido. Casei. Até porque hoje, por exemplo, quando falamos de uma menina de 19 anos que se casa, parece absurdo, muito cedo, mas para aquela época era muito tarde até, né? Porque se casava aos 16, aos 17, aos 18, né? E outra pergunta que eu vou fazer também, uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que muita gente também tem, naquela época se usava, por exemplo, escolher os noivos e as noivas para os filhos, se usava escolher o cônjuge, ou você tinha toda a liberdade de escolher a pessoa que você se casaria? Não, eu tinha liberdade de escolher a pessoa que eu queria casar. Meu pai não... Isso eu não escolhia, nem o meu pai, nem minha mãe não escolhia, não. Entendi, mas a aprovação era necessária, né? Ele deveria aprovar. Entendi. E esse namorado, ele foi pedir a mão da senhora? Foi, o pai dele foi lá pedir. Ah, o pai dele foi, entendi. O pai dele foi pedir. A senhora se lembra desse momento, que ele foi pedir a mão da senhora? O momento eu não lembro não, meu filho. Eu só tô bem esquecido, porque há muitos anos, né? Aham. Então vamos conhecer um pouco. Aí aos 19 anos vocês se casaram, né? E aonde vocês foram morar aos 19 anos? Ou seja, depois do casamento? Nós fomos morar numa casa pertinho da casa da minha mãe. Pertinho, muito perto da casa da minha mãe. Entendi, entendi. Bom, e ele, como se chamava o seu marido? O meu esposo? Aham. Ele chamava Sansão. Sansão? Sansão. Ah, interessante. Ou seja, que não deveria cortar-lhes os cabelos, né? Porque... A senhora conhece o mito dos cabelos de Sansão, né? A força, toda a sua força reside aí. Então, e o Sansão que idade tinha? Quantos anos mais velho do que a senhora, ou mais novo ele era? Eu era mais velho que ele. Eu fazia ano. E no mesmo mês, eu fazia ano dia 8 e ele fazia dia 31. Entendi. Ele era alguns dias mais novo do que a senhora. Ele era alguns dias mais novo que eu. Ou seja, que vocês tinham a mesma idade, então, a mesma faixa etária, né? Quase a mesma idade. Perfeito. Né? A mesma mentalidade, tudo. E, bom, vocês foram morar numa casa perto da casa da mãe, da sua mãe, né? Inclusive do pai dele também, porque vocês eram vizinhos. E aí, como foi? Como foi sair da casa dos pais e, de repente, ser dona de casa? Como a senhora lembra esse momento? Foi difícil? Foi fácil? Foi normal? Não foi difícil, porque eu já estava mais ou menos acostumada em casa, né? Com os afazeres da casa, essas coisas. Então, não foi difícil, não. Deu certo. Deu certo. E depois de quanto tempo de casados vocês tiveram o primeiro filho? Eu casei em 1933 que eu casei. E tive a minha primeira menina era do dia 15 de janeiro. Eu casei em 1933, ela é de 34. Então foi mais ou menos depois de um ano e tanto, né? Entendi. Mais ou menos depois de um ano de casamento, nasceu a primeira filha. E quantos filhos foram em total, na totalidade? Todos eram 14. Com os que morreu, né? Alguns a senhora perdeu, mas foram 14 filhos, né? 14 filhos, 14 filhos. E quantos morreram no parto, desses 14 filhos? De parto não morreu nenhum. Ah, nenhum no parto, entendi. Não. Foi depois de nascidos? Já morreu já de grandinho, outros lá velho. Qual é a sensação de chegar a uma idade tão avançada e tão bem como a senhora está, de chegar ao ponto de enterrar filhos que já são velhos? Como é isso? Porque é um pouco ilógico, né?
Você quer saber como foi minha vida? Como que se sente? Por exemplo, o meu pai morreu muito cedo de uma doença muito dura e a minha avó o enterrou e foi uma coisa muito difícil para ela, muito antinatural. Como foi para a senhora perder filhos já velhos, né, idosos? Como foi essa experiência? Ah, foi bem, meu filho. Não posso queixar de nada, não. A senhora aguentou com força? Foi. Aham, muito bem. Bom, vamos voltar lá então no casamento, porque eu quero revisar tudo que aconteceu. Aí vocês tiveram a primeira filha, foi uma mulher, e aí a senhora era dona de casa, a senhora trabalhava na roça, a senhora cuidava da casa. O que a senhora fazia? Aí eu fazia meus afazeres da casa mesmo e cuidava da família, né? Uhum. E a família começou a crescer, crescer e crescer. Crescer, Uhum. E como era a relação com o seu marido? Como era a relação? Como era um casamento naqueles tempos? Ah, o casamento foi um casamento assim, bom, porque dei conta de viver com ele, né? Fiz por onde viver com ele, mas ele era assim um pouco muito sistemático, mas deu certo, felizmente deu certo. Porque criei minha família, todo mundo obediente, então eu não posso queixar do meu casamento. Uhum. Ele era, Não é mesmo? ele era sistemático, ele implicava, ele tinha que tipo de... Assim, muito nervoso. Entendi. Os homens em geral daquela época, dessa geração, eles eram mais autoritários que os homens de hoje, na sua opinião? Mas muito mais, Uhum. era muito mais. As mulheres tinham que obedecer muito, né? Mas a senhora sabe que isso não era só na casa da senhora, era em todos os lugares, né? É uma questão realmente de mentalidade e no mundo inteiro também. Em quase todos os países a mulher foi conquistando espaço com o passar dos anos e tudo, né? É. O que era diferente assim na sociedade daquela época? O que na sua cabeça, por exemplo, a senhora não consegue entender hoje na sociedade que era muito diferente, por exemplo, nesse tipo de comportamento humano, por exemplo? Ô, meu filho, essa resposta eu nem sei te responder. Mas mudou, não mudou? A senhora percebe que é diferente hoje, né? Hoje é muito diferente. Por exemplo, hoje a mulher, por exemplo, a mulher também tem papel de homem dentro da casa, o homem tem papel de mulher, eles dividem as tarefas. Antigamente a mulher era mais quase uma filha do marido praticamente, né? Como se o pai entregasse a filha para outro pai, mais ou menos, né? Não era um pouco assim? Isso mesmo. A mulher devia obedecer ao marido, né? E guardar um respeito muito grande por ele, não é verdade? Mas isso eu acho que isso até que não era errado, né? Tinha que obedecer, né? Para fazer por onde viver com ele. Uhum. Não é mesmo? Eu acho que cada casal deve buscar a melhor fórmula, né, para se entender. Eu acho muito bom aqueles casais que a mulher obedece o marido quando é uma coisa consensuada dos dois. Eu acho muito bonito, inclusive, isso, né? Até porque é uma figura bíblica também, né, que a mulher. Mas também os casais que optam por terem o mesmo tipo de estrutura, de relação horizontal, também acho correto, porque é uma coisa entre casal, acho que ninguém deve opinar, né? E a senhora falou que ele era temperamental e tudo. Durante o casamento, vocês passaram momentos difíceis também, ao longo de tantos anos. Quantos anos ficaram casados? Isso eu não lembro. Passar vida difícil, teve ocasião de passar muita dificuldade, mas tudo com paciência a gente vence, né? Uhum. Quais foram as dificuldades que mais marcaram, assim, que a senhora se lembra? Foram financeiras, foram conjugais, foram a situação do país, trabalho, falta de trabalho? Por exemplo, quais foram os filhos? Quais foram os momentos mais difíceis na família? Os momentos mais difíceis que você se lembra, que vocês tiveram que passar. Algumas famílias têm que passar por doença, outras famílias passam por perda de pessoas muito próximas, outras por falta de trabalho. Quais são os momentos duros que vocês enfrentaram juntos? Não, o momento duro que a gente passou foi alguma falta de... Ganhava pouco,
tinha que fazer muita economia, tinha os filhos, mas nessa ocasião eu ainda morava bem perto da casa do meu pai, e mesmo depois de eu casada, eles me ajudaram muito. Minhas irmãs mais novas que eu me ajudou muito a olhar meus filhos quando tinha doença e tudo. Então, deu certo. Até o fim. Deu certo. Bom, Deu certo. E aí os filhos foram crescendo, foram ficando adultos e tudo, foram casando. E até quando que a senhora teve filhos dentro de casa? Morando? Até hoje, ou seja, sempre eles foram saindo pouco a pouco, como acontece em toda a família, né? Foram casando, foram indo estudar, imagino. E aí, como foi quando a casa começou a esvaziar? Uai, quando começou a esvaziar, não tem bem lembrança, não. Mas hoje em dia, todos já casou, só tem uma solteira que mora comigo. Mora eu com ela aqui dentro da casa. Uma das minhas filhas, que não casou. Não vou perguntar a idade, porque não faço essa pergunta para uma mulher jamais. Ela não gostaria de a idade, então não precise falar, por favor. Essa pergunta não se faz nunca a mulher. Somente quando a mulher tem 100 anos, porque aí já passou já tem o direito de tudo, né, nessa vida. Bom, vamos conhecer um pouco a família, então, né? Quantos filhos vivos? Quantos filhos vivos a senhora tem hoje? Hoje em dia? 8. 8 filhos. E quantos netos? 4 homens e 4 mulheres. Família bem distribuída. 4 homens, 4 mulheres. Perfeito. Quantos netos? A neta tem 29. 29 netos? 29 netos. E imagino que também já tenha bisnetos. 29 netos e 29 bisnetos. A mesma quantidade? A mesma quantidade. Que impressionante. E tataraneto, por acaso, já tem algum ou ainda não chegou? Bisneto não tem, não. Tataraneto, não? Não, tataraneto não, que agora casou a primeira bisneta. Entendi. Nossa, que impressionante. 29 bisnetos. E essa família se reúne de vez em quando? Consegue reunir toda essa gente? É possível? Sempre eles vêm aqui pra minha casa, vem cá. Vem uns, vem outros, não vem tudo num dia, né? Mas sempre vem. Eles me procuram muito. E a senhora consegue se relacionar com todo o edifício, de manter contato telefônico, aniversários e tudo, com os netos e os bisnetos? A senhora consegue ter contato com todos o edifício? Às vezes passa o tempo e não dá para falar com todos? Não. Eles vêm aqui de vez em quando, quase todos os netos, né? Então a gente tem relação com eles. A senhora não troca nome de nenhum de vez em quando, não, né? Não. Isso às vezes eu vou chamar chamo uma porção, depois que chega naquele que eu quero. Fique tranquila, eu vou fazer uma confissão pública aqui. A minha mãe faz isso também. Ela troca os nossos nomes até hoje. Pois uma coisa típica de mãe, de vó, de bisavô, né? E por exemplo, os maridos e as esposas dos seus netos e bisnetos, a senhora também os conhece todos? Como é? A senhora tem o controle geral da família, de tudo que acontece, está por dentro de tudo? Não. Acontecer, de ser tudo que acontece, não acontece, porque só tem que eu convido com todos, tanto com os genros como as noras. Mas saber da vida deles eu não procuro saber, não. Agora, de vez em quando, alguns deles, dos seus netos ou bisnetos, sobretudo, eles pedem conselho para a senhora? Eles pedem, por exemplo, aquele conselho que só o vovô e a vovó podem dar ou não? Não. Não, são independentes, então? Não. Isso nunca dá, não. Muito bem. Bom, então, vamos voltar para Cláudio. A senhora morou em Cláudio, na roça, por muito tempo, casou, continuou morando na roça. E quando foi morar na cidade grande? Como foi, em que momento se deu isso? E quando eu morei na cidade grande, eu já tinha meus filhos tudo.
Foi... Todas só uns poucos que nasceu na cidade, uma cidade menor que eu morei. Uhum. E foi a Belo Horizonte ou em outra cidade? Teve uns que nasceu em Divinópolis, que eu morei em Divinópolis. Agora, aqui de Belo Horizonte, não tem nenhum. Uhum. E nesse momento, onde a senhora mora, neste momento? Nesse momento, eu moro em Belo Horizonte. Há quantos anos? Há quantos anos a senhora mora em Belo Horizonte? Eu não tenho bem certeza, meu filho. Mas, eu esqueci. Tudo bem, mas há muitos anos, né? Já tem muitos anos. Não foi no ano passado, nem. E de vez em quando a senhora se cansa da capital, a senhora tem vontade de voltar para a roça, de rever? Como é? A senhora tem muitas saudades? Se eu desse conta de trabalhar, cantando as coisas, trabalhando, mexendo, eu gostaria muito de morar na roça. Mas como hoje não posso mais, moro aqui, mas quase não saio de casa. Eu saio só quando precisa mesmo. Uhum. Mas tem saudades da roça, né? E de vez em quando a senhora vai passear lá? Algum filho leva a senhora de vez em quando para rever a casinha que vocês moravam e tudo ou não? Eu ia, mas agora não estou indo mais não. Porque eu encontro muita dificuldade de andar, então na roça a gente tem que andar, eu gostava era assim. Enquanto eu pude andar mesmo, eu ia muito. Mas agora não vou não, porque tem muita dificuldade de andar. Uhum. Então, pai não morro. E quantos anos, mais ou menos, fazem que a senhora tem dificuldade para andar? Faz muito tempo ou é uma coisa mais recente? Não. Agora que está mais difícil a me andar. Ando muito devagar, mas só andando tá bom, né? Uhum. Muito bem. Bom, agora eu queria saber a sua impressão sobre o Brasil nesses anos todos, não do ponto de vista da história, porque isso está nos livros de história. Eu quero saber como a senhora via o país, por exemplo, tantas mudanças de presidente, um país que já teve ditadura, já teve governo democrático, onde a mulher não podia votar, depois a mulher podia votar, onde não existiu divórcio, depois existiu, ou seja, tantos acontecimentos, né, que foram passando ao longo do século inteiro que a senhora presenciou. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que a senhora também presenciou, né? Na época de Getúlio Vargas, né? Enfim, como foi ver todas essas coisas, essas imagens? Que imagens a senhora tem hoje dos diferentes Brasis que a senhora viveu? Quais são as imagens mais fortes que ficaram nas suas lembranças? Eu acho que de quando eu fui mais nova, era bem melhor do que é hoje. Bem melhor. Em muitas coisas, eu acho. Por exemplo, a senhora pode me dar algum exemplo? O exemplo que antigamente não tinha essa coisa que tem hoje, que a gente não tem sossego nem dentro da casa da gente, tem que estar sempre trancado dentro de casa por causa dos marginais que tem. Antigamente não tinha nada disso. Podia dormir, podia ficar até com a casa aberta, que não tinha nada disso. Hoje em dia não pode. Então eu acho muito... Acho que de antigamente foi muito melhor. Uhum. A criminalidade não existia tanto antigamente, né? Não tinha. E por exemplo, andar nas ruas, por exemplo, deve ser completamente diferente também, porque naquela época, por exemplo, não haviam carros, haviam carruagens, carroças, cavalos pelas ruas, não é verdade? Talvez alguns carros. Não. Os homens usavam chapéu, existia o bonde, muitas coisas eram muito diferentes, né? Na paisagem também. Eu fui conhecer carro muito, já estava moça, já de 18 anos, mais ou menos, que eu fui conhecer carro a primeira vez. E como foi a primeira vez que a senhora viu um carro?
A primeira vez eu vim lá em Cláudio, na cidade. Nós morávamos na roça, mas nós íamos na cidade. Um carro que rodava lá carregando o povo para conhecer. Só eu não quis entrar no carro, só fiquei olhando os outros. Por que, dona Conceição? Deu medo? Não deu medo, mas eu não quis dar uma nota. Foi isso. Ah, entendi. Não sabia como entrar, né? Se entrava por aqui ou por ali. Não quis dar uma nota nenhuma. Que legal isso. E qual foi a primeira vez que a senhora viu, por exemplo, um rádio? Viu? Eu já era casada. Já era casada. E como foi quando chegou o rádio, aquela caixinha que falava? Como a senhora recebeu essa notícia? A senhora assustou ou não? Não, porque já tinha os meus filhos já me ajudavam quando conheci o rádio. Aí eles que me explicavam as coisas, porque eu era uma pessoa que sabia de nada, né? Porque eu só ficava dentro de casa, trabalhando, não saía quase. Então eles me explicavam o que era aquilo. Pronto. E a televisão? A televisão também, quando eu conheci, até minha filha já era casada. Foi mais tarde, né? A mais velha, é. Uhum. E, por exemplo, imagino que avião também a senhora deve ter conhecido muitíssimo mais tarde, né? Muito mais tarde. A senhora já andou de avião? Não, nunca andei. Nunca tem vontade? Eu tinha vontade, hoje em dia não tem mais não. Não dá curiosidade assim para saber não o que tem, como é que é voar? Porque eu lembro que a minha avó materna me contava que a primeira vez que ela viu um avião pelos céus, a minha avó morava na fazenda também e ela fala que todas as pessoas ficaram olhando aquilo ali e ficaram com medo, algumas, que foi uma coisa escandalosa. Pensavam que, sei lá, o mundo ia acabar, alguma coisa assim. Não, eu quando vi não assustei não, porque mais ou menos eu já tinha conversado com uma pessoa, outra, né? Explicava como é que era, não me assustei não. Encarou com normalmente, né? Não quis dar uma nota, por isso que não andou de avião, que nem não andou de carro, né? Pô, a senhora, pelo visto, não gosta muito de transportes, porque também não andou a cavalo. Então a senhora gosta de ficar quietinha no canto aí, né? Bom, e eu quero saber uma coisa também. Durante tantos anos de vida, né, e que, sobretudo depois de uma certa idade da vida, quando entramos na vida, a pessoa que entra na terceira idade, como se diz, ela começa a revisar muitas coisas, ela faz uma espécie de autoexílio existencial e ela revê muitas coisas. A senhora tem arrependimentos? Alguma coisa que fez que não gostaria de ter feito ou que não fez e gostaria de ter feito? Quais são os arrependimentos que a senhora tem, se os tem? Meu filho, minha vida, eu acho, o que eu me lembro, não tem arrependimento de nada. Porque tudo eu fiz pensando em fazer direito, né? Então, não tem arrependimento de nada, não me lembro de nada dessas coisas que você me perguntou agora. Que lindo, a senhora acaba de dar uma lição de sabedoria, é impressionante. Porque, na verdade, eu acho que o arrependimento ele tem que partir mais da intenção do que da própria ação, né? Porque, às vezes, por exemplo, um pai faz uma coisa pelo filho que o filho não entende, mas, na verdade, a intenção do pai é boa, no fundo, né? Então, não é uma coisa que produz arrependimento. É muito interessante, né? E a senhora, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, a senhora acha que agiram mal com a senhora... Enfim, durante a vida que a senhora também gostaria que lhe pedissem perdão ou não? Não, nunca. Porque eu conheço muitas histórias, eu sei que a senhora tem um coração muito bom, né? Que perdoou muitas pessoas, que foi muito indulgente, que sempre foi... né? Que teve um coração muito bom com algumas pessoas que a magoaram, que foram... né? Então eu gostaria de saber onde a senhora tira tanta força, tanta sabedoria, tanta calma, né? Tanta templança para poder enfrentar a vida. A senhora tem muita fé religiosa, a senhora é espiritualizada. Como é a sua vida espiritual? A minha vida espiritual é que eu tenho muita fé com Deus, faço minhas orações que eu tenho que fazer, agradeço a Deus
todo dia, na hora de deitar e na hora de levantar. É só isso que está me dando muita força. Uhum. Sim, não, força com certeza é o que não falta na sua vida, né? Muita força, porque realmente... E com a saúde, como é a sua relação com a sua saúde? Você sempre gozou de boa saúde? Você teve dificuldades de saúde ao longo da sua vida? Você tem uma saúde privilegiada? Como é a relação? Ou já passou momentos difíceis também? Como é? Tirando a perna, né? Hein? Tirando a perna que está doendo nesse momento. Tirando as pernas, eu não queixo mais nada. Nunca fez cirurgia, nem nada pelo estilo? Não. Dona Conceição, e uma das coisas mais difíceis na vida de todos nós, não só na sua, mas na minha, na de uma criança, é a nossa relação com a morte, né? Porque é uma coisa que todos nós, é uma espécie de assombração que nos... E claro que com o passar dos anos, isso vai ficando mais presente. Qual é a sua relação com a morte? Você pensa na morte de que maneira? Como encara esse caminho que vamos todos? Uai, eu só peço a Deus que me dê sempre uma vida igual eu levo e que a morte, eu não tenho um pingo de medo da morte. Que maravilha, que maravilha. Não tem medo. A hora que ela chegar, que Deus me dê força para me estar pronto para ir partir para nossa morada. Então eu acho que é isso que dá muita vida para a senhora, é não ter medo da morte, né? Porque é uma coisa que também, há uns anos atrás, eu tive a possibilidade de fazer um ano sabático e eu trabalhei a minha relação com a minha morte também, e eu percebi que é uma coisa que todos nós vamos, então que não deveríamos ter medo, porque, bom, enfim, é uma coisa natural da vida, né? Um pouco coisa isso. E quais são, por exemplo, toda pessoa, né, que tem uma descendência. No meu caso, por exemplo, meu avô materno me deixou muito ensinamento, foi a pessoa que mais influenciou na minha vida, e eu acho que toda pessoa que tem uma descendência, né, debaixo de si, ela quer deixar alguma coisa, algum ensinamento e tudo. Quais são, por exemplo, os ensinamentos que a senhora acha que são os mais importantes que a senhora gostaria de deixar para a sua descendência? Meu ensinamento foi que a minha avó me ensinou a respeitar todo mundo, meu pai, minha mãe, todas as pessoas. Então eu segui sempre o ensinamento dela e dos meus pais. Eu segui. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora que também é muito, muito importante para mim entender e saber isso, porque às vezes na vida deixamos coisas pendentes porque não temos tempo, porque não temos dinheiro, porque não temos oportunidade, porque é proibido, pela razão que seja, e muitas vezes temos que voltar atrás depois de uma certa idade e fazê-las para cumprir com esse objetivo. E a senhora foi alfabetizada aos 90 anos, o qual é uma coisa absolutamente fascinante, né? Como foi, como surgiu essa necessidade, essa decisão, né? Porque eu gostaria de saber como foi isso, como a senhora teve vontade, ou se alguém da família a incentivou. A senhora já falou do neto, né? Mas como foi esse processo? Ele que me incentivou eu aprender para ler alguma coisa, mas eu aprendi muito pouco. Então não falo que eu sei ler, não posso falar. Mas não é importante ter aprendido muito pouco, o importante é ter aprendido, ter experimentado essa sensação de ler. Eu acho que o importante é dar esse impulso emocional para liberar certa coisa. Isso eu não fiz, né? Não precisa ler obras, né? E foi difícil a leitura? Como era? Como foram essas aulas? Era difícil compreender a letra? Deixa eu perguntar outra coisa antes. A senhora, por exemplo, não lia nada, ou, por exemplo, algumas palavras a senhora conseguia entender? Não, eu não lia nada, não sabia nem o que era o B mais A. Muito bem. E como se fazia, por exemplo, nas situações do dia a dia? Por exemplo, no supermercado, na hora de votar, enfim, assinar o nome, situações assim realmente que não temos como escapar no cotidiano. Como a senhora fez durante a vida? Como uma pessoa que não pode ler resolve isso? Eu nunca votei na minha vida.
Tudo bem, mas em algum momento a senhora deve ter tido alguma situação que tinha que entender aquilo ali, né? Por exemplo, no supermercado estava escrito algum produto, não sei, não teve uma situação que a senhora ficou meio sem saber o que fazer ou não? Não. No meu tempo, meu pai fazia compra, depois que eu casei também. Era meu marido que fazia compra. Eu vou fazer um exercício de memória aqui, não sei se minha memória está me enganando, mas eu acho que quando eu era pequeno, que eu já frequentei a sua casa tão gostosa que a senhora tem em Belo Horizonte, ou tinha, mas eu acho que a senhora fazia uns biscoitinhos muito gostosos de polvilho. Pode ser ou estou confundindo? Eu acho que era. Eu acho que esses biscoitinhos, eu fico pensando como que a senhora lia a receita dos biscoitinhos, né? A receita eu não tinha não, eu fazia por minha ideia mesmo. A senhora ainda faz aqueles biscoitinhos tão gostosos? Hoje em dia eu não faço mais não, meu filho. Oh, que pena! Ainda bem que eu já comi, que eu já provei. Eu curto muito ficar em pé. Eu fico mais com as pernas assim pra cima. Então hoje em dia eu não faço mais não. Tá certo. Dona Conceição, eu quero primeiro lhe agradecer muito por essa entrevista. Eu estou falando com Dona Conceição Maria Teixeira, uma pessoa que está cumprindo 100 anos nestes dias, ou seja, ela nasceu, pelas minhas contas, em 1913, não é verdade? Isso mesmo. Que impressionante. Isso mesmo. Impressionante, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, eu estou conversando agora com uma pessoa que é uma raridade no nosso mundo, é uma raridade absoluta, porque não existem muitas pessoas que conseguem atravessar os 100 anos de idade. Então, eu quero primeiramente lhe agradecer muito por essa entrevista, com todo o carinho que eu tenho pela senhora e que a minha família tem pela senhora, e quero também pedir para a senhora deixar agora uma mensagem para sua família, que todos vão escutar essa entrevista. Então eu quero pedir para a senhora deixar essas palavras finais dessa entrevista, uma mensagem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para os que ainda estão por nascer na sua descendência, porque essa entrevista vai continuar existindo por muitos anos. Então, por favor, adiante. O que eu tenho que deixar, meu filho, é agradecer primeiro Deus, depois minha família, que nós comida muito, que dá muito certo. Isso eu quero agradecer todos da minha família, todos. Muito bem. Muito obrigado, Dona Conceição. Muito obrigado. Estou muito, muito honrado e agradecido por essa entrevista e sinto realmente até emocionado. Mando um carinho enorme para a senhora, um beijo e um abraço bem fortes. Muito obrigado e muitos anos de vida. Desejo muita saúde, tudo de bom para a senhora e para toda a sua descendência. Está bom? Eu te agradeço muito e você me desculpa os meus erros, viu? Por favor, como a senhora vai pedir desculpa? Não tem nada que desculpar, todo o contrário, foi tudo perfeitamente lindo, bem feito e maravilhoso. Muito obrigado. Eu conversei com a Dona Conceição Maria Teixeira, 100 anos de idade, um século de idade.